Olá, me chamo Giovanni Alonso, sou estudante de engenharia de produção na Unicesumar, Polo Serra de Espírito Santo. Venho apresentar à banca o meu TCC, né, trabalho de conclusão de curso, com o título Gestão de Indicadores Ambientais para cumprimento do termo de compromisso ambiental em coquerias. Trata-se de um estudo de caso, né? Na cidade de Vitória, existem diversas reclamações em relação à sujeira proveniente de um pó preto, né, um pó de minério, que vem tanto de uma mineradora quanto de uma usina siderúrgica que fica nas redondezas. Vieram denúncias oficiais, mais de uma denúncia, mas aqui eu estou apresentando um exemplo de denúncia, né, mostrando a emissão à atmosfera de pó preto proveniente das chaminés. Só que as chaminés, elas não representam o emissor, né, de pó preto por si só. Elas são como um termômetro de um problema que vem de outra parte do processo produtivo. Então, como engenheiro de produção, analisar somente chaminé não traria um resultado direto. Então, foi feita uma análise em relação a todo o processo produtivo, o que estava gerando para chegar na chaminé, né, qual que era a fonte emissora efetivamente desse pó preto que chegava nas chaminés e depois era expelido para a atmosfera. Distribuição muito grande proveniente de outras partes do processo produtivo, foi necessário intervenção em outras etapas do processo produtivo. Então, foi assinado um termo de compromisso ambiental, né, que é o TCA, que é, trouxe vários investimentos para melhoria da qualidade do processo produtivo, que gera benefícios ambientais, como, por exemplo, a diminuição das emissões atmosféricas. Falando sobre o método 303, né, que é proveniente de uma legislação americana, para esse caso específico estudado dos carros de carregamento, nós precisamos estar atentos à questão de segurança, porque como lá tem muita emissão mesmo desse pó preto, é necessário, como você pode ver aqui, os equipamentos de proteção individual que são cobrados na área, e na terceira foto mostrando como que o pó preto fica acumulado realmente para os trabalhadores que ficam lá, mesmo utilizando todos os equipamentos de proteção que são indicados. Aqui, na legislação americana, ele determina quais são os limites, né, em cada parte da coqueria, os limites de emissão atmosférica, né? Então, por exemplo, na etapa de carregamento, que é o que foi avaliada no TCC, o limite é 12 segundos de emissão durante a etapa de carregamento, que é necessário limitar quais são os pontos que você efetivamente vai observar a emissão, pois se você tem, por exemplo, uma linha de vapor que está jogando vapor para a atmosfera, você não pode considerar aquilo como uma emissão de pó preto. No trabalho é falado, olha, quando a gente fala de emissão do carro de carregamento, durante o processo de carregamento, você tem que ver aqui nesses 5 pontos e preencher, né, de emissão durante a etapa de carregamento. Então, dividir o processo produtivo, padronizar a forma de avaliação e criar um modelo de coleta de dados. Então, aqui em 7 e 14 de novembro de 2021, foram coletados alguns dados, seguindo esse padrão, mostrando a eficiência das ações implementadas. Através da coleta de dados, qual a eficiência dessas ações tomadas. Então, como nós podemos ver aqui, nos dias, né, que foram realizadas essas medições, os carros de carregamento, que são novos, né, que são os carros 4 e 5, eles estavam tendo emissões muito, muito abaixo do que é previsto pela legislação ambiental, que são os 12 segundos.
Então, você pode ver ali 1,5, 2 segundos, 5 segundos, 3,5. Então, estava bem abaixo, estava com um resultado muito bom. Mas isso considerando somente os carros novos. E na, no conjunto das máquinas, você tem os carros antigos e os carros novos. Então, a média diária acaba ficando ainda acima. Então, isso é demonstrado aqui no nosso relatório histórico, né? Onde você tem três linhas, né? Uma linha tracejada verde seria a meta que ela inicia, né, 120 segundos de emissão por carregamento. E aí foram gradativamente diminuindo a tolerância desta meta até chegar aos 12 segundos. O azul claro trata-se de um acompanhamento diário que é possível verificar que varia bastante, né? Enquanto que o azul escuro trata-se de uma média móvel dos últimos 30 dias de 2021, e você vê um aumento logo na chegada dos novos carros, que se manteve que alto, mas com a implementação de algumas medidas, foi reduzindo drasticamente, né, até chegar aqui a outubro de 2022, com uma redução muito abaixo da meta definida, né? Está sendo utilizado os quatro carros de carregamento, né? Os dois antigos e dois novos. Portanto, o trabalho ele chega na seguinte conclusão: olha, as medidas tomadas a aquisição de um novo carro, por exemplo, é eficiente, porque o carro novo é eficiente, mas ainda está num processo de adaptação do carro, de adaptação da bateria mesmo, né, para receber esse carro. E quando a gente vê o uso somente dos carros novos, já adaptados e completamente integrados ao processo, você vê uma redução muito drástica das emissões atmosféricas. Enquanto que quando a gente vê o uso de tanto os carros novos quanto os carros velhos, você vê que a média fica acima. Então, chegando na conclusão, é, as melhores práticas metodológicas e tecnologias que a indústria podem prover, elas trazem uma qualidade tanto produtiva quanto ambiental, que acaba tendo uma melhor visão da sociedade perante a empresa, né? Então, considerando o objetivo estabelecido, né, eu considero que foi atingido, porque a gente conseguiu analisar todo o processo, né, dividir essas etapas, padronizar, fazer uma coleta de dados. Então, tudo isso daí foi muito bem recebido pela empresa e implementado. Mas a gente ainda sugere, né, tipo, a utilização dos novos carros de carregamento por se demonstrarem mais eficientes perante a legislação ambiental.